boa tarde. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa e toda a sua família. Que alegria estar com você. Muitíssimo obrigado por esse privilégio que nós temos, eu, Frei Rinaldo, no meu super time, que estamos tendo nesse exato momento de poder estar com você, de entrar no seu santo e abençoado lar com o nosso programa Saúde e Fé. Nós prometemos deixar a sua tarde de sábado ainda mais bonita, com muitas informações. Por isso que existe o Saúde e Fé. Aqui a gente traz grandes médicos, especialistas, porque nós queremos cuidar muito bem de você, queremos cuidar da sua saúde. E lembrando que você é o nosso convidado para lá de especial para participar do programa. O nosso WhatsApp, você já sabe o nosso WhatsApp? Já anotou? É o 12 3104, você ouviu? 12 3104 1212, é fácil. Você pode participar, interagir, fazer a sua pergunta, colocar o seu pedido de oração, interagir conosco, até mesmo sugerir temas que você gostaria que a gente tratasse aqui no Saúde e Fé. E lembrando também que você pode participar também com o nosso Instagram, Programa Saúde e Fé, @Programa Saúde e Fé. Por lá você também pode interagir e acompanhe, porque toda semana, minha gente, nosso super time posta enquetes interativo para você participar. Vale a pena, é bom demais, viu, gente? Vamos trabalhar? Minha gente querida, o tempo vai passando e nosso corpo vai sentindo os efeitos da idade, que são refletidos na nossa saúde. E uma das partes que mais sofrem com o envelhecimento são os nossos joelhos. Envolvendo músculos, cartilagens, ligamentos e ossos, o joelho suporta e amortece a maior parte do impacto recebido pelo nosso corpo quando nos movemos. E é por isso que hoje convidamos um grande médico, um ortopedista especialista em joelhos, para dar dicas e esclarecer todas as suas dúvidas sobre esse assunto. Vamos carinhosamente receber aqui na Salinha da Saúde o nosso querido doutor Adriano Leonardi. Doutor Adriano, boa tarde. Bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Prazer muito grande estar aqui. Gente, ó, se tem alguém que já operou gente famosa, jogadores famosíssimos de fama nacional e internacional, está aqui hoje. Então, nossa oportunidade aí de esclarecer tudo sobre a saúde do nosso joelho. Doutor, é verdade que o nosso joelho assim, e o nosso quadril são as maiores articulações que a gente tem? Sem dúvida nenhuma. São as que mais recebem energia cinética, peso e transmitem para o nosso corpo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, então, doutor? Vamos. Por favor, sente-se, doutor. Obrigado. Gente, o doutor já está aqui conosco para esclarecer tudo que a gente precisa saber sobre essa saúde do nosso joelhinho, viu? Doutor, como é que a gente diz que o nosso joelho ele está crescendo, ele está se desenvolvendo saudavelmente? Então, essa é uma pergunta bem interessante que, na verdade, pouca gente se faz, né? Será que o meu joelho está funcionando bem, etc. É, na verdade, aquele joelho que ele não apresenta nenhum sintoma, nem dor, nem crepitação, nem inchaço para atividades do dia a dia. Então, uma pessoa que corre, uma pessoa que pedala, uma pessoa que trabalha e o nosso dia a dia, subir e descer uma escada, etc., que ele não atrapalhe, que ele não cause dificuldade de locomoção, que ele não cause perda de independência. Eu acho que a pessoa, quando ela consegue fazer todas as atividades, o joelho não é um empecilho, ela está tá tendo um joelho saudável, independente da idade. Doutor, algumas pessoas assim, a gente vê quando estão fazendo algum exercício, ou estão se movimentando, enfim, o joelhinho dá aqueles estalos. Esse estalo é indicativo de alguma coisa ou é um tique do joelho aí, doutor? Então, o estalido do joelho ele é uma coisa extremamente frequente na população, né? A gente tem aquela parte central do nosso joelho que chama patela, e a patela precisa correr num trilho chama tróclea femoral. Então, conforme a gente dobra e estica o joelho, a patela faz esse movimento. Para ajudar no movimento, a gente tem duas estruturas laterais que chama plica sinovial. Então, quando o joelho a gente vai dobrar, vai, por exemplo, agachar, ele tem um estalido normal sem dor, é considerado um estalido saudável. Agora, se você começou a fazer uma atividade física que você não está habituado, ou você sofreu um acidente e ele começa a estalar de uma maneira diferente, associado a algum outro sintoma, como por exemplo dor ou inchaço, ele pode não estar sendo um estalido saudável, tá? Então, a gente tem que ficar um pouco preocupado, um pouco esperto, se ele está piorando, se ele está ficando mais frequente, e procurar um médico de confiança o quanto antes. Entendi. Agora, eu vou fazer uma pergunta bem popular, doutor. Aproveitar que tem um especialista de joelho aqui. Muita gente, a gente usa, assim, de uma forma talvez de brincadeira, enfim. E a gente usa, muita gente usa, eu ouço aí. Se eu vou perguntar para alguém que entende,
Quantas vezes as pessoas assim, têm vontade de fazer xixi, de urinar, né? A expressão que usa assim, vou tirar água do joelho, é só uma expressão? O que tem a ver urina com joelho? Que casamento é esse ou é só uma expressão popular, doutor? Isso é uma expressão popular, mas o que acontece? A água no joelho, que era uma coisa considerada normal até pelo menos 20 anos atrás, ou seja, jogava um futebol, corria, aí no dia seguinte o joelho inchava, se considerava como sendo uma coisa normal. E hoje em dia a gente sabe que é o maior indicativo de uma doença cartilaginosa que está progredindo. Então toda vez que o joelho incha, 80% das vezes é uma doença cartilaginosa que está por trás. Pode ser uma artrose, que é uma doença cartilaginosa no estágio final, ou pode ser uma lesão cartilaginosa que ela começou há pouco tempo. Então, a partir do momento que a cartilagem sofre uma lesão, ela começa a gerar uma reação inflamatória, que a gente chama de sinovite artrítica, né? Tem esse nome esquisito. Tem uns nomes esquisitos também em medicina, chama interleucina, metaloprotease, que vão ao longo do tempo destruindo a cartilagem. Então, água no joelho é um sinal que a doença cartilaginosa não está indo bem. Ok. Então, mas não tem a ver com urina, doutor? Isso é uma expressão popular. Entendi. Mas a gente costuma drenar, tirar. Se o joelho está inchado, ele tem que ser drenado, porque aquele líquido sinovial em excesso que deixa de nutrir a cartilagem e passa a ser um líquido inflamatório, ele tem que ser drenado e a gente tem que tratar a doença cartilaginosa com o que a gente tiver na mão. Então, ó, começa a partir de hoje a trocar a expressão, que não tem nada a ver, tá? Dá vontade de ir no banheiro, então não é mais essa expressão, viu? O senhor falou várias vezes aqui, já no início, quando está definindo um joelho saudável, quando um joelho, etc., se desenvolvendo, quando um joelho não tem dor. Então, a dor, doutor, parece-me que aí, na sua fala, é o principal indicativo que alguma coisa não está bem aí no joelho, doutor. Sem dúvida nenhuma. A dor, ela é o principal indicativo de que a gente está começando a ter alguma lesão. E tem que tomar muito cuidado com o tipo da dor, porque às vezes a pessoa tem uma dor, ela consegue jogar bola, consegue correr, consegue fazer qualquer atividade e a dor dela vem mais no final do dia, mais à noite. Quando acontece esse tipo de dor, a gente geralmente pensa numa sobrecarga, às vezes uma tendinite, uma coisa que não é tão difícil da gente resolver. Agora, dor ao movimento, você sobe uma escada e você sobe a escada com dor, mostra que realmente a gente pode ter uma lesão ou de menisco, que é o amortecedor que tem dentro do joelho, ou uma lesão cartilaginosa, e ela é indicatível, sim, de agravo de sintoma. A gente vai abordar isso, vamos aprofundar bastante isso. Agora, doutor, anatomicamente falando, né, tem gente assim que tem, Frei, eu tenho meu joelho para dentro, meu joelho para fora. Isso o que é isso? É a anatomia, a constituição física da pessoa ou já é algum problema que está acontecendo ali, doutor? Então, as pessoas elas podem nascer com o que a gente chama de desvio de eixo, aquele joelho de cowboy, que algumas regiões do Brasil é chamado de perna cambota, ou o joelho valgo, que é o do tipo X, que é muito comum em mulheres latinas aqui no Brasil, por exemplo. Antigamente se achava que o formato do joelho não teria nada a ver com o desenvolvimento de doenças ou de lesões lá na frente, mas tem sim. Cada tipo de joelho, cada formato de joelho, principalmente os joelhos que são muito fora do comum, anatomia muito alterada, a gente sabe que lá na frente a gente vai ter problemas. Por exemplo, o joelho de cowboy, o geno varo, está muito ligado à extrusão de menisco, do menisco de dentro, que chama menisco medial. Então a pessoa nasce com o joelho formado, é muito comum jogador de futebol, é um joelho muito comum nos esportes, né? Tem até teorias dizendo que quem tem o joelho varo vai melhor nos esportes, é controverso. Mas você vê um jogador de futebol profissional, você olha, por exemplo, as pernas do Neymar, você vê que ele tem um formato varo. Lá na frente, se o menisco realmente perder a função, porque é um lugar que recebe mais peso, o menisco de dentro, o menisco medial, se ele pular fora depois dos 40 anos de idade, a gente começa a ter uma assimetria, a gente começa a ter um varo assimétrico que pode levar para uma artrose assimétrica. Sim. E às vezes pacientes jovens que eu falo assim, de 40 até 60 anos, sendo submetidos a cirurgias aí grandes para tratar essa correção. Então, e do outro lado, o geno valgo, está muito ligado, o X, né, que é comum de mulheres, está muito ligado ao mau funcionamento da patela, o traqueamento da patela fora do trilho, leva a uma doença muito comum no Patela é o menisco, aquela bolinha que a gente Patela é a bolinha que a gente tem aqui na frente do joelho, bem aqui na bem aqui na frente. Aqui se move, Então a gente chama... o mesmo que menisco ou não? Não, o menisco é um amortecedor lá dentro do joelho. Tá? A patela está logo na frente, antigamente era chamado de rótula, e aí agora passou a ser chamado de patela, né? Tem sempre uma alteração da nomenclatura anatômica e eles acabam mudando os nomes, né?
Mas o funcionamento da patela, a forma da patela correr no trilho dela, mulheres que têm o valgo, por exemplo, está muito ligado ao mau traqueamento, ela não corre direito no trilho e leva a doenças como, por exemplo, a luxação, a patela pular fora do lugar. Ok. Ou do nada, de uma corrida, de um Às vezes exercício? uma corrida, numa descida, numa desaceleração, ela pode pular fora do lugar e causar lesões graves e eventualmente levar a tratamento cirúrgico. Ou pode levar a uma doença crônica degenerativa da cartilagem, muito comum em mulheres, que é chamado de condromalácia, que é amolecimento da cartilagem, e o geno valgo está muito ligado a esse tipo de problema. Não só o geno valgo, né? Hoje em dia a gente tem vários fatores anatômicos, rotação do quadril, pisada mais pronada, a biomecânica, né? Hoje em dia a gente vê como a pessoa se locomove. Às vezes a pessoa tem um joelho varo, né? A pessoa tem o joelho do tipo cowboy, de maneira estática, mas dinamicamente ela tem um valgo, a gente chama de valgo dinâmico. Entendi. Então hoje em dia a gente entra muito na questão da biomecânica do paciente. E tem como consertar isso, tanto o cowboy como... Tem. Né, tem como Excelente consertar? pergunta. O ideal mesmo é a gente consertar na infância, até antes de atingir os 18 anos. Então quando a criança começa a ter, é muito comum, como tem muito pai e mãe assistindo, é muito importante a gente saber se aquele formato de perna da criança está normal para sexo e idade, porque a gente sabe que a criança ela nasce com varo, depois ela vai consertando, ela fica em valgo, depois ela tende a ficar em neutro. Então cada idade tem um formato de perna. Se tiver fora do comum e for progressivo e for assimétrico, tem que ser corrigido. É uma cirurgia muito simples, tem um nome esquisito, chama epifisiodese. A gente passa Então é cirúrgico o processo? É cirúrgico, sim. A gente passa um parafusinho na cartilagem de crescimento que está crescendo mais. Ao longo do tempo, o crescimento da criança vai realinhando e chega um momento que a gente tira o parafuso. Entendi. Então, tanto na inserção do parafuso quanto na retirada, a criança brinca no dia seguinte. É uma cirurgia muito tranquila. Agora, quanto tempo fica o parafuso, mais ou menos? depende muito da idade da criança e o quanto a gente quer corrigir. Geralmente meses. Tá. 8 meses, às vezes 1 ano e 2 meses, em média, a gente já tira o parafusinho que a gente faz o cálculo da correção. Agora, tem vida normal, tem vida normal. Vida normal, joga. Eu opero muito atleta de base. Esse parafusinho é externo, fica aparente? Não, interno. Ele passa travando a cartilagem de crescimento, que é chamada em medicina de fise. Fise no latim é crescimento. Então a gente, se está tendo um crescimento assimétrico, algum lado da cartilagem de crescimento do fêmur ou da tíbia está crescendo mais. Então a gente estabiliza, né, você trava aquela cartilagem e você tem um crescimento mais homogêneo. Né? O ideal é corrigir na infância. Agora, adultos é possível corrigir também, mas é procedimento mais agressivo, chama osteotomia. Aí o que eu falo para todo adulto quando eu vou operar, você vai me odiar por 1 ano e vai me adorar a vida toda, entendeu? Porque é agressivo, corrige, tira de cirurgias maiores como, por exemplo, uma prótese, e a gente consegue ter qualidade de vida e praticar esporte, etc. O Carlos Lorenzo de São Paulo, capital. Obrigado, Carlos. Boa tarde, bem-vindo ao Saúde e Fé aqui conosco. Deus abençoe, viu? Há uns 4 meses atrás, tive uma torção no joelho e desde então, sempre que tento correr, sinto que meus joelhos saem do lugar e acabam jogando para os lados. O que pode ser? Há algum exame específico para este diagnóstico? Pergunta o Carlos, doutor. Então, Carlos, se você teve um entorse do joelho e está tendo queixa de instabilidade, até que se prove o contrário, você deve ter tido uma lesão de ligamento do joelho. O mais comum de todos é o ligamento cruzado anterior. Geralmente essa lesão acontece quando as pessoas não estão preparadas para aquele esporte. Então, se a gente pegar, por exemplo, um jogador profissional de futebol, principalmente Série A de grandes clubes brasileiros, o jogador profissional ele fica muito mais tempo se preparando para o esporte do que realmente jogando. Então, a gente tem que fazer um treinamento funcional, preventivo para o esporte. A pessoa vai jogar aquele famoso futebolzinho de final de semana. Ele torce e aí começa a ter instabilidade. Então, pode ter tido alguma lesão de ligamento ou de menisco. O menisco não costuma dar tanta queixa de instabilidade. O menisco costuma dar mais queixa de travar o joelho, sensação de o joelho ficar um pouco mais inchado. E o principal exame para a gente fazer diagnóstico é o exame físico do médico. É importantíssimo o médico aplicar as manobras diagnósticas, a gente chama de gaveta anterior, gaveta posterior, manobra rotatória, e complementar com uma ressonância magnética se tiver nas mãos, ou seja, se for viável da gente de fazer. Dependendo do sexo e da idade, de nível de atividade física, está indicada a reconstrução desse ligamento, o ligamento que tiver sido rompido, se é que realmente teve.
Doutor, voltando aí, né, somando a pergunta do Instagram e do Carlos ali, por exemplo, a pessoa está lá, saiu fora, né, a patela, né, a rótula ali. Aí a pessoa está lá gemendo de dor, enfim. Claro, o ideal é um profissional fazer isso. O que fazer até chegar lá, né? Levantar a pessoa, o que fazer para socorrer essa pessoa, doutor? Se ela estiver no ambiente remoto, o ideal, se for viável, né, o ideal é que a gente imobilize, né, imobilizar com o que você tiver, bastão de caminhada, se tiver aquelas talas tipo Sam Splint para a gente fazer imobilização. Se não for viável fazer imobilização, carregar a pessoa e levar para atendimento, né? Porque o ideal é que não se fique mexendo muito, porque se a patela pulou fora do lugar e teve lesão de ligamento, o joelho vai inchar, ele vai ter o chamado hemartrose, vai juntar sangue dentro da articulação. Isso gera muita dor, vai se agravando ao longo do tempo. Então, o ideal é levar para o serviço médico o quanto antes. Então, com isso, doutor, a gente pode concluir que temos pelo menos 2 tipos de problema no joelho, que são os traumas, né? E o fator idade aí, que você falou de artrose. Então, traumas, quando tem traumas, que essas quedas aí, e a idade, doutor. Sim. Os traumas, a gente tem 2 tipos de atendimento para joelho hoje em dia. Como você bem falou, né? A gente tem o trauma e tem a lesão degenerativa. O trauma, ele é dividido em um A e B. O A seria o trauma, como por exemplo o Carlos falou, né? Torceu o joelho jogando bola. A pessoa saiu de casa, estava bem e sofreu entorse. E tem também o chamado microtrauma de repetição. O que é um microtrauma de repetição? É a pessoa que pratica determinado esporte, crossfit, musculação, vôlei, futebol, submete o joelho a uma carga cíclica, ela não está preparada para aquilo, e ao longo do tempo ela vai se machucando e às vezes leva a lesões irreversíveis. Então, eu estudo e trabalho muito com cartilagem, a gente pega o famoso projeto verão. Então, as pessoas querem ficar bonitas para o verão, entra na academia, treina, agachamento, não está preparado, não tem um profissional de educação física acompanhando, e elas se machucam e acabam tendo, às vezes, uma lesão cartilaginosa grave, irreversível, que às vezes vai para tratamento cirúrgico. Entendi. Né? Tem o Felipe Cardoso, do Rio de Janeiro, que está acompanhando. Boa tarde, Felipe. Bem-vindo ao Saúde e Fé. Felipe, faço crossfit há 2 anos e 2 meses. De 2 meses para cá, venho sentindo dores nos joelhos ao realizar alguns exercícios. É recomendado parar de fazer o crossfit? O que posso fazer para melhorar essa dor? Pergunta o Felipe, doutor. Então vamos lá. O crossfit, ele, apesar de muita gente olhar, e hoje em dia tem sido demonizado, né? É um esporte diferente, novo. É importante ver se o praticante daquele esporte ele está fazendo um negócio chamado de periodização, ou seja, se ele está realmente fazendo atividade física dentro do limite dele, se ele não está gerando sobrecarga. Sentiu dor no joelho, precisa ver de onde está vindo a dor. Porque o mais importante é o médico examinar, nada substitui o exame físico do médico botar a mão no paciente. Botando a mão no paciente, a gente vê o ponto de dor, onde a gente está tendo aquela disfunção. O exame de ressonância magnética ajuda bastante, mas é muito comum da gente pegar exames de ressonância magnética trazendo lesões degenerativas que nada tem a ver com a dor do paciente. Então, o exame médico é imperativo, ele é soberano. E com relação a parar o esporte, o ideal é que não se pare o esporte. O ideal é que se adapte a esse esporte, reduza a carga de treinamento enquanto estiver fazendo o diagnóstico e reabilitação e depois, posteriormente, a gente retorna para o esporte. Alguns casos de lesões mais graves, principalmente lesão cirúrgica, que a gente realmente precisa afastar daquele esporte, a gente afasta, mas a pessoa não pode ficar 100% parada, ela tem que fazer o chamado repouso relativo. Então, um praticante crossfit que operou uma cartilagem, por exemplo, ele pode ir para uma piscina e fazer uma natação com flutuador, ele pode treinar membro superior, porque é muito importante a gente manter os benefícios do esporte, que causam não só melhoria de qualidade de vida, mas aumentam, assim, pela ciência. Existe estudo hoje robusto de aumento de longevidade, de qualidade de vida, através da atividade física. Doutor, aqueles atletas que a gente vê assim, de alta performance, os saltadores, né, o salto à distância, que de repente vão saltar e todo o peso, a carga do corpo num só pé, depois troca de pé. E os jogadores de vôlei também que vão até em cima e tem que... Como é que fica? Eles, com o passar do tempo, doutor, isso pode trazer consequências ou não? Sem dúvida nenhuma. O principal é a gente levar em consideração alguns fatos aqui. Primeiro, todo atleta profissional ele tem uma preparação física para aquele esporte, né? Então, a preparação física de um saltador e de um jogador de vôlei, eles são diferentes, né? É diferente, por exemplo, de um maratonista e de uma pessoa que faz sprint, né? Então, o Usain Bolt,
ele tem uma preparação física diferente do maratona da Nóbrega, por exemplo. Apesar de ser corrida, mesmo já esportivo, são preparações musculares diferentes, tá? Então, o primeiro ponto é esse, a pessoa saber se preparar para o esporte. Segundo ponto é, quando a pessoa é um atleta, quando a pessoa vive do esporte, o nosso conceito de saúde para tratar um atleta muda um pouco. Então, por exemplo, um jogador de futebol que torceu o joelho, que está no auge da carreira, muitas vezes a gente acaba tirando um pedacinho de menisco, não opta tanto por uma sutura, uma costura no menisco, porque ele precisa render logo, entendeu? Então isso tudo é passado quando o médico do clube ou o médico assistente está atendendo um atleta profissional, isso é passado tanto para o atleta, quanto para o empresário dele, quanto para o clube e para a família. Porque ele sabe que lá na frente ele vai pagar o preço dessas coisas, entendeu? Agora, eu vou chamar o intervalo na sequência e aí eu já vou deixar aquela pergunta no ar, até mesmo para você pensar junto comigo. Ou seja, a gente não falou ainda de joelho e obesidade, né? A carga, enfim. E aqui eu vou perguntar para o doutor Adriano assim, eu tenho que correr para emagrecer ou eu emagreço antes para depois correr? A gente uma boa caminhada, pode fazer dança, como você viu aí no VT, é muito importante porque são exercícios que estimulam, mas sempre, claro, não fazer nada por conta própria, procurar sempre um profissional para orientar, inclusive nas caminhadas, para ver se você está com o seu físico preparado para esse tipo de exercício, viu? Por isso que hoje estamos aqui com ele, gente, que tem alguém nesse planeta que entende de saúde do joelho, cartilagem, menisco, patela, está aqui hoje, gente. Ele é famoso, tem o seu canal no YouTube, já operou, né? Operou vários jogadores famosíssimos que a gente vê jogando em atividade hoje por aí, o doutor Adriano Leonardo, nosso médico ortopedista. Doutor, a gente no primeiro bloco, né, o senhor brilhantemente falou sobre a questão dos traumas, enfim, a gente volta sobre esse tema, mas assim, vamos à outra parte da idade, né? Se a gente viver até 100 anos, todo mundo vai ter esse problema de degeneração do joelho, doutor? Sem dúvida nenhuma, essa é uma abordagem muito importante, porque é o seguinte, todo mundo vai ter artrose, tá? Então, se a gente pegar aquela linha de chegada daquelas corridas de terceira idade, todo mundo que está chegando, se a gente fizer uma ressonância magnética e for ler o laudo da ressonância, vai ficar horrorizado. Degeneração, extrusão de menisco, formação de osteófito, etc. Isso é uma artrose que a gente considera como sendo saudável, tá? E tem a artrose doença que geralmente começa com menos idade e tem fatores genéticos importantes ou pós-operatório de cirurgias grandes. Então, nem sempre ter um laudo ou alguma imagem que mostre que a pessoa tem artrose, na verdade, ela tem uma doença, né? O importante é a gente fazer uma avaliação física, ver a qualidade da contração muscular, a qualidade da biomecânica, se ela está ou não dentro do peso, etc., para que ela consiga praticar esporte. Doutor, eu fiz uma pergunta antes de concluir o bloco, o intervalo. Essa questão da obesidade, a gente começou o programa e eu perguntei para o senhor, é verdade que é o joelho e o quadril que são as nossas maiores articulações? Então, eu imagino que ali, para suportar o nosso corpo, o joelho precisa estar muito bem. Então, se a gente está acima do peso, a obesidade, ou seja, vai aumentar a carga também em cima do joelho, doutor? E quais são as consequências disso? Sem dúvida nenhuma. Então, a obesidade hoje, ela está ligada não só a artrose, que é a degeneração mais avançada das articulações, mas também ela leva a cirurgias precoces e às vezes essas cirurgias elas têm um prognóstico não tão bom quanto em pessoas mais saudáveis. E a obesidade, o grande problema da obesidade não é só o excesso de peso em si. Tem algumas coisas novas, né? Eu estudo bastante medicina regenerativa e tem algumas coisas novas aí que entraram em estudo. Então a gente sabe que o tecido gorduroso, ele fabrica uma enzima do mal, chamada de interleucina 6, que é a mesma enzima que causa a inflamação e infarto. A interleucina 6, ela causa uma coisa no nosso corpo chamada de inflamação crônica. Então, a pessoa que está obeso, ele tende a ter mais reação inflamatória nas articulações. Então, mesmo que aquela artrose, um raio-x ou uma ressonância magnética, que mostra que não é uma artrose tão grave, às vezes ele tem muito mais sintoma, mais inchaço, mais dor, mais perda de massa muscular do que uma pessoa mais magra, pela reação inflamatória crônica que ela tem no corpo dela. Então, o combate à obesidade hoje, de todas as formas possíveis, ele entra no tratamento da artrose.
Qual é a carga que o nosso joelho suporta, doutor? É o dobro do nosso peso? É 3 vezes a mais do nosso peso? E quando excede isso, pode ter lesões graves? Na verdade, o nosso corpo, ele pode... Então, tem trabalhos aí que falam de uma maratona, por exemplo, o maratonista suporta 2 toneladas no joelho dele. Mas como é que ele consegue finalizar uma maratona? Eu conheço até um indivíduo aí que até deve ser estudado, que ele fez 50 maratonas em um ano. Então, em um ano, ele fez 50 maratonas para comemorar o ano que ele faria 50 anos de idade. Na verdade, o principal é preparar a musculatura para isso. Então, existem 3 padrões de contração muscular. O mais importante que a gente tem no nosso joelho para prevenir lesão é um padrão de contração muscular chamado de excêntrico, que é a hora que você desacelera. Por exemplo, você vai descer uma escada, você está desacelerando. Quando você está correndo e você toca o pé no solo, o seu quadríceps, a musculatura anterior, ele desacelera, ele faz a contração excêntrica. Isso é que é importante. Se a pessoa tiver uma excentricidade boa, ele consegue fazer qualquer esporte, consegue suportar cargas que às vezes nem ele imaginava. E como que chega lá? Teste físico, teste isocinético, por exemplo, e preparação física adequada. E aí a pessoa, os amigos, assim, não, você está um pouquinho acima do peso, você tem que correr para perder peso. Eu corro para perder peso ou eu perco peso antes para depois correr, doutor? E aí? Então, isso é uma pergunta muito frequente e assim, a gente tem um paradoxo aí. Primeiro, não tem esporte aeróbico hoje que tenha um ganho metabólico melhor do que a corrida de rua. É impressionante. Você pega um indivíduo que tem colesterol alto, glicemia estourando, fatores psiquiátricos, às vezes esteatose hepática. Isso. E você consegue fazer ele correr, colocar uma carga aí de 150 a 200 minutos por semana e fazendo um treino muito, muito bem feito, a redução de todos esses índices é muito grande. Mas, conforme se aumenta a carga, se aumenta também o risco de lesão. Então, a gente sabe hoje que é multidisciplinar. 80% do emagrecimento hoje é dieta, principalmente em indivíduos acima de 40 anos, exceto atletas, tá? Porque o atleta, ele gasta muito, então ele vai ter um metabolismo mais ativado. Então, hoje, na verdade, sim, a pessoa não precisa emagrecer para depois começar a correr. É possível ele começar a correr tendo um treinamento, um treinador adequado do lado. Se ele tiver algum fator de morbidade muito grande, ele pode fazer outro treinamento aeróbico, como, por exemplo, ciclismo indoor, ciclismo outdoor, natação, migrar um pouco para a caminhada, depois começar a migrar para a corrida e, aos poucos, aumentando o volume de treinamento dele. Eu acho que a associação dos 2 fatores é importante, porque só a dieta cansa. Muita gente, e inclusive, às vezes a dieta faz a pessoa perder massa muscular também, e direto para o treinamento é muito perigoso. Então, acho que o ideal equilíbrio. Pergunta chegando pelo nosso WhatsApp, o Vinícius Sena, de Maceió, Alagoas. Obrigado, Vinícius. Deus te abençoe. Bem-vindo ao Saúde e Fé. Minha mãe tem 68 anos, tem artrose avançada por conta da pandemia. Ela não saiu mais de casa. O que piorou ainda mais o quadro? Hoje ela mal consegue andar ou ficar sentada por conta da dor. Existe algum tratamento para melhorar o quadro dela nessa idade, Vinícius? Doutor, pergunta assim, um beijo para a mãezinha do Vinícius, então, força e coragem. E eu tenho certeza que ela vai ouvir essa resposta, vai se animar agora, viu? Então, vamos lá. Primeiro tem que fazer o diagnóstico da dor da mãe do Vinícius, né? Porque mesmo que ela tenha artrose, a dor dela pode não estar sendo diretamente vindo de uma degeneração cartilaginosa. Pode ser que a artrose dela seja compatível com a idade cronológica. É importante 68 anos, quando a gente vai fazer uma indicação de um tratamento, o algoritmo do tratamento médico, ele é um pouco complexo, por isso que eu acho que a inteligência artificial nunca vai substituir um médico com bom senso. A gente tem ciência, a gente tem bom senso e a gente vê aquele paciente na nossa frente. Eu tenho pacientes de 68 anos, são extremamente ativos, são meninões, correm, pedalam, são extremamente ativos, e tem pessoas que realmente a gente vê que o metabolismo já caiu, são pessoas um pouco mais envelhecidas, né? 68 anos, se a gente não tiver a artrose avançada, a gente pode tentar um tratamento conservador, como, por exemplo, infiltração articular com ácido hialurônico, que a molécula do ácido hialurônico se modificou muito ao longo do tempo, alguns ortobiológicos que são motivos de estudo, plasma rico em plaquetas, terapia de célula-tronco, que já essa faixa etária já não dá para a gente aplicar tanto, mas é possível. A gente tem a terapia avançada da dor, por exemplo, a gente tem a radiofrequência pulsada, que reseta a dor para o paciente conseguir ganhar massa muscular e vencer uma artrose, por exemplo. E 68 anos,
apesar de às vezes parecer ser agressivo, mas às vezes uma prótese de joelho vai resolver a vida da paciente. Porque 68 anos, quase 70, sendo bem operado, bem reabilitado, a gente coloca aquele paciente naquele pós-operatório para fazer atividade física, e lembrando que quem faz prótese tem que fazer atividade física, e ele melhora a qualidade de vida, a dor, ela deixa de ter aquela influência negativa na vida da pessoa, e ela tem longevidade muito maior do que se não fosse operada. Você falou que quem tem dor tem que fazer atividade física. Eu estou com dor, eu devo fazer atividade física ou eu tenho que tratar a dor primeiro ou a atividade física vai me fazer sumir essa dor? Como é que fica a dor e a atividade? Excelente pergunta. Então, assim, dor tem que ser avaliada de onde ela está vindo, qual a procedência dela e como que vai ser o tratamento. O grande problema da dor é o seguinte, se a gente tiver dor e falando de joelho, ela inibe a tua função muscular. Então, dor de menisco, dor de cartilagem, dor de ligamento, qualquer dor que a gente tiver no joelho vai fazer com que o seu cérebro reduza aquela transmissão nervosa para aquele músculo e a pessoa começa a ter aquela atrofia e a qualidade da contração muscular fica ruim. Então, dor ela tem que ser tratada. O primeiro objetivo no tratamento... Então, chega paciente para mim lá com doença cartilaginosa avançada. Dor, perda de massa muscular, não dobra, estica direito o joelho, já começa a flambar o quadril, começa a doer a lombar. O meu objetivo é zerar a dor do joelho. Zerou a dor do joelho, a gente consegue ganhar massa muscular e consegue progredir. Tratar a dor com atividade física sem diagnóstico é muito perigoso, entendeu? Agora, resetou a dor, reabilitou, entrou na atividade física, a atividade física tem que ser muito bem prescrita para que haja uma proteção articular para que ele não volte mais até a dor no joelho. Então, vamos dizer assim, que seja uma tendinite. Se o músculo não tiver uma boa contração excêntrica, como eu falei antes, o tendão vai ficar sobrecarregado e ele vai voltar a sentir dor. Então, quando a gente zerou aquela dor daquele paciente, é importantíssimo ele ganhar força excêntrica para ele conseguir voltar para o esporte. Porque essa dor no joelho, esse problema no joelho, ou seja, é o joelho em si, enfim, mas o que mais causa no corpo, doutor? Ou seja, uma dor no joelho não tratada, né? Problema no joelho não tratado. A dor, quando a gente sente dor, por exemplo, de um dia para o outro, a transmissão dela para o nosso cérebro é por vias rápidas. Quando passa de 3 meses, a gente passa a ser chamado de dor crônica. A dor crônica, a forma dela chegar ao nosso cérebro é através de outras vias chamadas de via lenta, e ela causa, ao longo do tempo, de maneira mais leiga, distúrbios psiquiátricos, depressão, ansiedade. Então é muito comum da pessoa, às vezes, ela está bem e ela sente aquela dor, ela começa a se sentir deprimida. Então existe E aí vai descontar na comida muitas vezes. Às vezes sim. E aí vem a obesidade. Aí vem a obesidade. Vai piorando o quadro. É um ciclo vicioso, né? Então o grande objetivo hoje é diagnosticar se a dor for crônica. Se a gente vê que não é uma dor aguda, é uma dor de longa data, anos, não adianta só a gente entrar com uma fisioterapia, uma infiltraçãozinha. Hoje em dia tem remédios moduladores de dor central, que a gente coloca ela de uma maneira mais fisiológica e procedimentos que a gente faz, como eu te falei, no centro cirúrgico. Radiofrequência pulsada, o que é isso daí? A gente coloca agulhinhas nos nervinhos que inervam o joelho. Bloqueios de dor. Que levam a sensação de dor para o nosso cérebro, a gente reseta, igual um computador que está dando problema. Você vai lá, reseta ele, dá o restart, quando ele volta, quando a dor volta, ela volta fisiológica. Então a gente tem esse período, essa janela de 3 a 4 meses da pessoa estar sem dor para ganhar massa muscular. Não adianta nada fazer um procedimento desse se ela não ganhar massa muscular e qualidade de movimento, entendeu? Mas o enfoque da dor crônica hoje é esse daí. Doutor, a nossa equipe foi às ruas para perguntar se o povo santo de Deus tinha alguma dúvida, alguma pergunta sobre a saúde do joelho. E chegou essa pergunta aqui, doutor. Olá, eu sou Adiz Araújo, sou de João Pessoa, Paraíba. É verdade que o sobrepeso prejudica a saúde do joelho? Por quê? E aí, doutor? Então, como eu disse antes, né, o excesso de peso, a gente aumenta a energia cinética no joelho, né? E a questão da reação inflamatória crônica. Então, o tecido gorduroso ele vai fabricar uma enzima do mal chamada de interleucina 6, que vai aumentar a reação inflamatória no nosso corpo e que vai acelerar uma degeneração cartilaginosa. Então, a obesidade tem que ser combatida o quanto antes. Eu vou perguntar eu vou aproveitar, doutor, toma sua aguinha aqui, aproveitar uma resposta sua lá atrás. Academia, peso, enfim.
Hoje a gente sabe que tem muitos assim, exercício, academia, leg press, enfim, cadeira extensora, tudo isso mexe com a articulação, mexe com o joelho. Ou seja, por mais que você saiba que aquilo é bom, vai fortalecer a musculatura, enfim, se não for, né, bem orientado e se a pessoa não disser assim, eu tenho um problema do joelho, ou omitir isso, pode aumentar ainda a gravidade, doutor? Pode, sem dúvida nenhuma. O que eu costumo falar no consultório é que a mesma máquina de musculação que pode beneficiar, ela pode ao mesmo tempo arrebentar o joelho. Então tudo é periodização. Então, por exemplo, tem pacientes meus que fazem treinamento de perna uma vez a cada 15 dias. E tem pacientes que conseguem fazer 2 vezes por semana. Tem sempre que pensar o seguinte, qual que é o objetivo? O objetivo é estético? Se o objetivo é estético, é realmente aumentar o volume, existem hoje formas de treinamento. Eu estudo muito treinamento, apesar de ser médico, eu gosto muito de estudar, de pescar na praia dos outros. Existem treinamentos hoje que agridem menos a articulação. Então, hoje, aqueles termos que a gente usa em academia, bissérie, trissérie, GVT, ponto zero, que você agride o músculo sem agredir a musculatura, às vezes com baixa carga, e às vezes nem sempre a gente precisa aumentar a carga para a gente ter uma resposta anabólica boa, e o paciente tem o benefício dele. Se o objetivo do paciente é jogar bola, ou se o objetivo dele é ter qualidade de vida, ele pode fazer um treinamento mais funcional. Qual que é a diferença na musculação? Você usa a musculação, mas o treinador está vendo a qualidade do movimento. Se o quadril, o joelho e o tornozelo, se eles estão sincrônicos no movimento. Se eles estiverem sincrônicos, o movimento está de excelência. O paciente não vai ter dor e não vai ter problema nenhum. Então, é muito importante ter esse bom senso do médico e do treinador e ter uma comunicação horizontal, porque senão a gente perde quem acaba tendo problema, né? Quem poderia se beneficiar seria o paciente, ele acaba não sendo beneficiado, né? Que maravilha, gente. Quantas informações estamos aprendendo aqui hoje. E já estamos de volta com o nosso programa Saúde e Fé, deixando as suas tardes de sábado ainda mais informativas, porque nós queremos cuidar muito bem da sua saúde. Conosco hoje aqui o doutor Adriano Leonardo, nosso médico ortopedista, que aceitou o nosso convite aqui para falar sobre a saúde dos nossos joelhos. Queremos que o seu joelhinho aí seja muito bem fortalecido. Doutor Adriano, quando é que, né? Vamos falar um pouquinho agora dos tratamentos, ou seja, quais são os tratamentos que hoje a medicina, essas novidades, as novas tecnologias oferece aí para o nosso joelhinho, doutor? Muita coisa nova, né? Muita coisa que entrou nos últimos anos e a ideia, quando a gente vai falar de tratamento de artrose, de doença cartilaginosa, o ideal é que nunca se chegue naquele estágio final chamado de prótese, né? A prótese de joelho a gente substitui, a gente tira o osso que está doente, e a gente coloca metal em cima, metal embaixo e um amortecedor. Okay. E a ideia é que não se chegue lá, porque você está perdendo aquela articulação e, apesar de parecer que está resolvendo o problema, pode, se não for bem feito, ou se a prótese soltar, a gente pode ter problemas lá na frente. De então, adaptação, até mesmo de a gente precisa aceitação. refazer, é muito mais complicado, então o ideal é que não se chegue lá. O tratamento não cirúrgico entrou muita coisa nova, né? Então a gente tem infiltração com ácido hialurônico, né? Que não é o mesmo usado em pele para deixar o pessoal bonito. Apesar de ter o mesmo nome, é uma molécula diferente. É uma molécula de penetração em tecido cartilaginoso, de alteração de evolução de doença. A gente tem cirurgias minimamente invasivas hoje que não deixam a artrose progredir muito rápido. Por exemplo, a artroscopia, que a gente coloca a câmera dentro do joelho para tirar aqueles bicos de papagaio, para a gente desbloquear o joelho. Cirurgias que a gente altera o eixo, por exemplo, chamadas de osteotomias. E a gente tem a terapia celular, que envolve a cultura de célula-tronco. São coisas novas que estão em pesquisa tanto no Brasil quanto no mundo todo. Okay. O que a gente vê é que em pessoas mais novas que têm a artrose, doença degenerativa um pouco mais avançada, a resposta é muito boa e muito rápida, né? Você estava falando de jogador de futebol. O jogador de futebol que tem, como ele pratica esporte praticamente todos os dias, o turnover celular dele é muito rápido e quando você leva ele para fazer uma terapia celular, você consegue, às vezes, recolocar ele no esporte muito mais rápido, entendeu? Okay. Então, a gente tem a cultura de célula-tronco. Hoje em dia, o que está sendo mais estudado, que eu acabei de vir de fora do Brasil para cá, é a cultura da célula-tronco retirada da gordura da barriga, que é utilizada dentro da articulação, às vezes dentro de ossos também. Está em estudo, né? Para refazer a cartilagem, doutor? Tanto para refazer a cartilagem, quanto para refazer alguns tecidos, tendão, músculo. Existe um negócio hoje chamado de engenharia de tecido, que é você colocar aquela célula-tronco que você coletou em um chamado de scaffold, que pode ser uma membrana, pode ser um papelzinho,
qualquer coisa que você coloque dentro da articulação para você induzir aquela célula-tronco a se transformar no tecido que você deseja, transformar no menisco, transformar numa cartilagem, transformar num ligamento. Tudo isso está em estudo hoje em dia. Para a gente fazer, principalmente aqui no Brasil, tem que estar dentro de protocolos de estudo, o paciente tem que assinar o termo, tudo direitinho, tem que ter aprovação do CONEP lá de Brasília para a gente conseguir fazer, mas os resultados, tanto no Brasil quanto fora, alguns resultados são muito bons. Algumas vezes acaba frustrando, porque é experimental, mas os resultados são muito bons. Então são coisas novas que têm entrado e a gente tem, hoje em dia, pego pacientes que tinham diagnóstico e prognóstico ruim, a gente tem conseguido reverter em alguns casos. Mas eu não tenho coisa nova, graças a Deus a medicina evolui, isso é uma beleza, é uma bênção de Deus. Mas assim, até chegar lá, né, porque ainda eu não posso esperar tudo isso. Mas eu sei que na farmácia do lado da minha casa, tem aqueles produtinhos assim, olha, compre isso, e aí vem a propaganda, compre isso, que você está com problema de cartilagem, problema no teu joelho, compre, tome, compre, tome. E aí, doutor, uma orientação, pelo amor de Deus, né? Então, a orientação é o seguinte, toda vez que a gente vai jogar um remédio no mercado, esse remédio ele passa por 7 fases de experimento e a gente compara aquele remédio, se ele tem um efeito comparado com placebo, tá? Todos os estudos realmente de evidência científica robusta que compararam remédio que teria ação na cartilagem com o placebo é igual a placebo, né? Mas está lá dizendo que está propaganda, tem condroitina, doutor? Então, assim, a própria bula dos remédios diz que é experimental e que pode não ter o efeito, né, se você for ler a bula do remédio. Então, eu particularmente não prescrevo. Quando a gente pega a evidência científica de retardo da evolução de uma artrose, retardo de evolução de uma doença cartilaginosa ou prevenção, é atividade física. Então, é fortalecimento, é a pessoa fazer aquela atividade física dentro do envelope de função dela. Então, por exemplo, estudos bem interessantes que pegaram a população de 40 a 50 anos de idade, metade da população não corria e a outra metade corria. Quem corria tem menos artrose, menos sintoma do que quem é sedentário. O sedentarismo ele é muito ruim, ele leva a envelhecimento precoce. E o sedentarismo, ele pode ser algum remédio algum dia na vida? O sedentarismo, doutor? O sedentarismo, ele pela literatura, ele é o que mais leva à degeneração cartilaginosa, leva à aceleração da artrose. A gente acabou de passar por uma pandemia, praticamente 2, 3 anos de reclusão, muita gente presa dentro de casa, principalmente pessoas mais idosas. Essas pessoas, salvo alguns raros casos, tiveram agravo muito grande de doença cartilaginosa. O que a gente vê na ciência, que é relativamente novo, é o seguinte: quando a gente se movimenta, a gente libera dentro do nosso joelho, dentro das nossas articulações, enzimas anti-inflamatórias que são chamadas de condroanabólicas. Apesar da cartilagem ter um poder muito pequeno de regeneração, alguma coisa acaba regenerando, acaba acontecendo. E quando a pessoa está parada, ela está sedentária, ela não faz nada, e associado à obesidade, a gente tem um desvio dessa balança para as enzimas inflamatórias dentro da articulação. Então, o sedentarismo, de longe, disparado, é a pior coisa que a pessoa pode fazer para a saúde articular. Tem muita gente que não gosta, talvez, de academia, de frequentar esses tipos de ambientes assim. Em casa, dá para fazer algum exercício para fortalecimento dos nossos joelhos? Sem dúvida nenhuma, dá para fazer uma aula de pilates, dá para fazer um treinamento funcional. O mais importante é a pessoa ver o que é prazeroso, tá? Tem gente que gosta de nadar, tem gente que gosta mais de musculação, tem gente que gosta de ambiente mais outdoor. Eu, por exemplo, gosto mais de ambiente outdoor. Eu sou mergulhador, sou montanhista, eu gosto mais de... Não sou muito ligado a ambiente de academia. Tem um monte de vídeo dele no YouTube que fala isso. Então, a pessoa tem que fazer o que gera prazer para ela, né? Se realmente nada gerar prazer, ela tem que fazer uma carga mínima. A Organização Mundial da Saúde preconiza pelo menos 120 minutos de treinamento semana, que se a gente for colocar no relógio é muito pouca coisa. Em casa, eu não, de repente não gosto de fazer caminhada, mas eu tenho uma bicicleta. Eu posso, de repente, assim, no jardim, ou de repente levantar a roda da frente para fazer a simulação, a roda de trás, na verdade, para fazer a simulação do pedal ali, doutor, para fazer um movimento? Pode fazer. Uma coisa que é importante é o seguinte, principalmente pessoas que estão sedentárias e que querem fazer atividade física, precisa consultar um médico do esporte ou um cardiologista de confiança, porque o sedentarismo leva a doenças mais graves, não só articulares, né? Aumento de placa de ateroma, aumenta o risco de infarto, AVC, aumento da glicemia. A pessoa sair do zero para muita atividade física pode levar a determinados riscos. E uma outra coisa que é importante, que
por isso que eu falo muito da medicina esportiva. Eu sou formado em medicina do esporte também, além de ortopedista. Eu tenho duas especialidades, eu sou ortopedista e médico do esporte. Existe uma coisa em medicina esportiva chamada de dose e resposta. Então, determinada carga semanal de treinamento de musculação ou treinamento aeróbico vai ter impacto naquela doença que o paciente tem. Então, por exemplo, antigamente se falava que a musculação aumentava a pressão arterial. Quem faz, na época dos anos 80 e tal, quem faz musculação aumenta a pressão e tal. Hoje em dia é o contrário. A gente tem pessoas que têm hipertensão, toma duas, três classes de remédio e começa a fazer treinamento de musculação, em pouco tempo ou ela reduz ou ela tira, ou ela realmente fica sem tomar remédio. Pessoas que começam a pedalar indoor, ou começam a correr, são aqueles diabéticos tipo 2, ou às vezes intolerância à glicose, aquela glicemia que fica batendo de 100, 120, ele começa a correr, ele reduz a glicemia e para... Ou seja, só traz benefícios. Ele para e deixa de ser necessário ele ficar tomando um anti-hipoglicemiante oral, né? um Downy, um Diabinese, essas classes de remédios. Então, a ideia do médico do esporte é trocar o remédio pelo esporte, entendeu? Isso se aplica também à saúde articular. Então, às vezes, a pessoa está lá tomando esses remédios que você citou e, às vezes, você consegue colocar... Às vezes, por conta própria. A gente consegue colocar no envelope de função adequado e a pessoa realmente não precisa mais, ela melhora de sintoma e some do consultório. Uma coisa é certa, gente, nosso corpo, ele não nasceu para ficar parado, né? Ele é movimento, nosso corpo é movimento. Então, todo médico, por mais que você não goste de ouvir, porque fazer exercício não é legal muitas vezes, ou seja, mas é funcional, ele é fundamental, ele é necessário, ele é vida, né? O nosso corpo é movimento. Se a gente para com o nosso corpo, começam a surgir as doenças, então... Temos que fazer exercício. É um poderoso remédio de graça, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. Tem que fazer, sem dúvida nenhuma. Gente, tivemos o prazer de conversar com o doutor Adriano Leonardo, nosso médico ortopedista e médico do esporte também, viu? Quem quiser entrar em contato, os contatos estão aparecendo na tela, que é o site adrianoleonardi.com.br e o Instagram, vale a pena seguir, porque tem um monte de vídeos lá, gente. Um monte de explicação. dr.adrianoleonardi está na tela para você copiar. Doutor Adriano, muitíssimo obrigado. Foi uma satisfação. Eu que agradeço demais. Me recebê-lo aqui e as suas explicações maravilhosas, viu? Estou à disposição e, pessoal, praticar atividade física sempre, consultar um médico do esporte e se movimentar o máximo possível. Tá dado o recado, tá dado o recado. Gente, a gente aprendeu a cuidar do corpo, hoje em especial do nosso joelhinho, né? Mas o joelho também serve para... ele sustenta o nosso corpo, mas de vez em quando a gente precisa, sabe o quê? Dobrar o joelho, minha gente, porque a oração faz parte também desse exercício, viu? Então chegou o nosso momento de oração. Deus, meu Pai, eu te peço coragem e lucidez para enfrentar todas as minhas dificuldades. Não me deixes desanimar. Tu és a minha fortaleza e minha rocha firme, o meu escudo protetor diante das adversidades. Em ti deposito a minha fé e a minha esperança. Meu coração quer se sentir cheio de confiança em ti em todos os momentos. Cheio da tua força para vencer os desafios e conquistar vitórias todos os dias. Amém. Agora, chegou o momento também de nos consagrarmos diante de Deus. Estou aqui ao lado da imagem de Nossa Senhora Aparecida, de São Peregrino Protetor contra o mal do câncer. Então, nesse momento, eu queria colocar em oração todos os nossos médicos, hoje na pessoa do doutor Adriano que esteve aqui, todos os nossos cuidadores, os enfermeiros, os agentes da Pastoral da Saúde, enfim, todos aqueles profissionais da saúde, quero colocar no manto sagrado de Nossa Senhora. Mas quero colocar você também. Você que está em tratamento, talvez descobriu o diagnóstico de um câncer, saiba que tem um intercessor, um protetor que lá do céu está pedindo também por essa causa, para ajudar você a não desistir, a não desanimar, a acreditar que o maior remédio está dentro de nós, a capacidade que temos de acreditar. Claro que precisamos da ajuda médica, isso é importante, é dom de Deus, mas acredite, não perca a esperança e não perca a fé também. Quero colocar todas aquelas pessoas que estão se tratando hoje, talvez, de algum tipo de doença de articulação. Hoje a gente falou sobre os joelhos, então você que é uma dessas pessoas, saiba que eu quero colocar você, a sua casa, a sua família também
nesse momento de oração. Então vamos rezar juntos, pedindo essa proteção divina, pedindo essa graça de Deus em nossos corações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero convidar você a segurar bem firme o copo d'água, porque lá do céu vamos invocar sobre ele, mas também sobre você, uma bênção especial. Senhor Deus, infinita bondade, misericórdia, ao concluirmos esse programa de hoje, nós queremos te louvar e te bendizer, Senhor, e pedir a tua bênção sobre cada filho, cada filha que está conosco agora nos acompanhando, principalmente os mais fragilizados e enfermos. Apresentamos, Senhor, esta água, bem como todas as águas, copos, jarras e garrafas, que o santo povo de Deus agora segura com fé. Dignai o Senhor abençoá-la, santificá-la e purificá-la, e que ao tomar dessa água, desça sobre cada filho e cada filha toda a bênção, toda a proteção, toda a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa água eu vou repartir com o doutor Adriano, viu? E olha, lembrando você também, né, você sabe que eu moro em São José dos Campos e todos os dias 4, né, a gente tem a missa, aliás, tem a missa todo dia lá, né? Domingo às 10, 18 horas, mas todo dia 4 eu tenho 3 horários de missa, 10, 15 e 19 horas. A missa da saúde, pedindo a intercessão de São Peregrino, lá em São José dos Campos, onde eu moro. Vai ser uma honra muito grande você passando por ali, dar uma chegadinha lá para a gente rezar juntos. Amém? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe, Nossa Senhora, do glorioso São José e de São Peregrino, desça sobre você, sua casa, toda a sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nosso muitíssimo obrigado, minha gente, pelo seu carinho. Obrigado ao meu super time. E lembre-se, gente, cuide sempre desse corpo. Ele é templo vivo do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe. Bom final de semana, minha gente. E semana que vem estaremos juntinhos com mais uma edição do nosso Saúde e Fé. Deus abençoe.